A gente costuma pensar no Hanukkah como a festa das luzes, certo? Uma celebração bonita, mas por trás das luzes e das festas existe uma história de guerra, de tirania e de um sacrifício inacreditável. Uma história, na verdade, bem mais sombria do que a gente costuma imaginar. E essa história do Hanukkah, ela meio que nos força a pensar, né? O que leva um povo a arriscar absolutamente tudo? Chegar ao ponto de sacrificar a própria vida só para defender a sua fé e a sua identidade. Pois é, a resposta, que não é nada simples e é bem violenta na verdade, está num texto antigo, o livro de 2 Macabeus. É um relato cru sobre tirania, martírio e uma rebelião que mudou completamente o rumo da história. Então vamos mergulhar nisso. E o mais maluco de tudo é que essa crise toda não começou com o exército inimigo batendo na porta, não. A semente da destruição foi plantada ali mesmo, dentro dos muros de Jerusalém. A situação era a seguinte: de um lado, a gente tinha Onias, o sumo sacerdote, um cara que era visto como o guardião da lei. Do outro lado, apareceram figuras como Jazão e Menelau, que queriam poder a qualquer custo. Eles literalmente compraram o cargo de sacerdote de um rei estrangeiro e começaram a empurrar os costumes gregos goela abaixo do povo. E toda essa tensão girava em torno de uma palavra: helenização. Basicamente, a disseminação da cultura grega por todo lugar. O tal do Jazão chegou ao ponto de construir um ginásio grego do lado do templo. Isso, claro, criou um conflito direto com as leis e os costumes judaicos e gerou uma crise de identidade gigantesca. Bom, e como quase sempre acontece, essa briga interna abriu a porteira para uma ameaça muito maior. Foi aí que entrou em cena o rei Antíoco Epifânio, do Império Seleucida. Um governante que não tinha a menor piedade e estava mais do que disposto a esmagar qualquer um que ficasse no seu caminho. E o pior de tudo, a invasão só foi possível por causa de uma traição. O próprio sumo sacerdote corrupto, o Menelau, serviu de guia para Antíoco marchar sobre Jerusalém. Ele não só saqueou a cidade, como profanou o lugar mais sagrado de todos, o templo. Olha, a brutalidade foi algo difícil até de imaginar. O livro relata que, em apenas 3 dias, 80 mil pessoas foram mortas ou vendidas como escravas. É uma devastação numa escala chocante. Mas o lance do Antíoco não era só conquistar a terra. Ele queria apagar uma cultura inteira. Os decretos dele atacavam o coração da fé judaica. Proibir o sábado não era tirar um dia de folga, era quebrar um pilar da aliança com Deus. Proibir a circuncisão era apagar a marca da identidade do povo. E para completar, o templo foi rededicado a Júpiter Olímpio. E aí, encurralado, beirando a aniquilação, o povo reagiu. E de 2 maneiras bem diferentes, mas poderosíssimas, que acabaram definindo o futuro deles. A primeira forma de resistência foi o martírio, uma resistência que pode parecer passiva, mas que exigia uma coragem absurda. As histórias são terríveis, como a de Lázaro, um escriba já idoso, e a de uma mãe e seus 7 filhos. Todos eles escolheram a tortura e a morte, a ter que violar as suas leis. E tem essa frase, que é atribuída a um dos 7 irmãos enquanto ele encarava o torturador, que, nossa, resume tudo. Estamos prontos para morrer antes de transgredir as leis de nossos pais. É uma declaração de desafio total, na cara da morte. Mas nem todo mundo estava disposto a apenas morrer. Com a opressão aumentando a cada dia, uma outra faísca de resistência, muito mais ativa, muito mais violenta, começou a acender nas sombras. E toda resistência precisa de um líder, né? Foi aí que surgiu um cara chamado Judas. Ele ganharia um apelido que ficaria para a história, Macabeu, que quer dizer o martelo. E ele fez por merecer esse nome. E é aqui que a história vira completamente de tom. Aquele luto, aquela resistência passiva, dá lugar à guerra. Começa a revolta dos Macabeus. O que o Judas fez foi impressionante, para dizer o mínimo. A ascensão dele foi meteórica. No primeiro ano, ele juntou uns 6.000 seguidores lá nas montanhas. No segundo, usando táticas de guerrilha, ele simplesmente derrotou o exército sírios, que eram muito maiores e mais bem preparados. E no terceiro ano, o que parecia impossível aconteceu. Ele libertou Jerusalém. Mas claro, segundo o relato de 2 Macabeus, eles não estavam sozinhos nessa. A narrativa deixa bem claro que aquelas vitórias, que pareciam milagrosas contra um inimigo tão superior, eram um sinal de ajuda divina.
E essa vitória militar levou ao momento que é o coração de tudo isso, o que deu origem à festa que a gente conhece hoje, a purificação e a rededicação do templo sagrado. A purificação do templo foi um ritual passo a passo. Primeiro, eles botaram abaixo todos os altares pagãos. Depois, construíram um altar novinho em folha, seguindo a lei. Acenderam as lâmpadas sagradas e, finalmente, celebraram com uma alegria imensa por 8 dias. É daí que vem o Hanukkah. E para ter certeza que ninguém nunca mais esquecesse essa vitória, essa libertação, eles tomaram uma decisão. Decretaram que essa celebração de 8 dias deveria ser repetida todo ano, por todo o povo. Uma tradição que já dura milênios. Então, no fim das contas, a história do Hanukkah é muito mais do que aquela lenda fofa do azeite que durou 8 dias. É uma história brutal, mas também inspiradora sobre a luta pela própria identidade, pela fé e pela sobrevivência contra todas as chances. E tudo isso nos deixa com uma pergunta. Uma pergunta pesada que essa história joga na nossa cara e que ecoa até hoje. Em que ponto a resistência contra a tirania deixa de ser uma escolha e se torna um dever sagrado?